Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês, mais decentemente, como que eu utilizei tinta a óleo para fazer o washi. Tem muitos vídeos gringos sobre isso, sobre como fazer o washi a óleo ou como utilizar a tinta a óleo para o nosso ramo, que é a pintura de figuras, miniaturas colecionáveis, mas eu não achei nenhum material brasileiro sobre isso. Acho que tem resultados muito interessantes a tinta a óleo na pintura de figure, então eu quero trazer um pouquinho mais desse conhecimento e dessas técnicas para vocês. Mas vamos começar esse vídeo bem do comecinho. Aqui já a primeira dica, que é quando você vê que tem algum erro de acabamento no seu figure, não importa que você já passou primer, que você já deu a primeira mão de tinta, vai lá, lixa a peça, refaz ela e tenta deixar, principalmente se for o rosto, se for alguma parte assim do seu figure, tenta deixar o acabamento mais impecável possível, porque eu acredito que 80% do trabalho de pintura é o modelo e o acabamento. Então, se você estiver pintando uma coisa feia, não adianta você utilizar todo o conhecimento do mundo que não vai salvar aquela peça. E como eu vou fazer o Maximus, aqui eu tô fazendo o personagem Maximus do filme Gladiador, fazer a armadura dele toda metálica, então eu utilizei, como sempre, o meu primer preto de fundo. Aqui o figure já tá no primer, então eu vou começar aplicando a minha tinta metálica. Eu vou usar a tinta alumínio da Acrylex. Eu acho que ela é uma tinta bem clara, ela é bem reflexiva, ela fica bem legal em cima do preto. Então eu vou passar uma camada bem uniforme da minha tinta prata e esperar ela secar muito bem. Aqui eu tô fazendo a primeira demão da bota e da roupa dele. E uma dica que eu posso dar aqui é dilua a sua tinta, vai facilitar muito a sua aplicação. E também a sua tinta vai render mais, ela vai funcionar de maneira mais adequada. A tinta acrílica, 90% das vezes, ela não vai estar pronta para uso. Você vai precisar fazer alguma diluição nela. E finalmente vamos para o nosso washi. Primeira coisa para fazer nosso washi a óleo, fazer o uso das almas da tinta. O que vai ser a alma da tinta? Vai ser o diluente que a gente vai utilizar na tinta a óleo. Você pode utilizar a tinta a óleo sem diluição, claro, mas eu acredito que pro tamanho do figure que eu tô fazendo e pro resultado que eu quero alcançar, a melhor forma seria com os washis a óleo, fazendo então a diluição. E o que eu vou utilizar para essa diluição? Eu vou utilizar o EcoSolve, que é esse solvente aqui. Eu vou utilizar o óleo de linhaça e eu vou utilizar o secante cobalto. Eu vou fazer um adendo aqui. Eu poderia utilizar somente o EcoSolve. Eu não precisaria utilizar o óleo de linhaça nem o secante cobalto. Mas eu vou utilizar o secante cobalto por quê? Porque eu quero fazer um trabalho rápido. Eu quero que a minha peça seque em minutos. Eu não quero que demore dias para secar. Quem já trabalhou com tinta a óleo sabe que ela demora anos para secar. Então, eu quero que ela seque rápido, então vou utilizar o secante. E eu vou utilizar o óleo de linhaça porque eu percebi nos meus testes que ele dá um acabamento mais brilhante, né, para sua tinta. Então, mesmo depois que ela seca, ela fica meio brilhante. Se você utilizar só o EcoSolve, vai dar um acabamento bem fosco. Mas como eu tô fazendo metal, eu quero fazer uma metalização, o acabamento brilhante vai ser interessante pra mim. Bem, eu vou usar um pouquinho da tinta metálica cobre, porque eu quero que fique com algum metálico nesse negócio. Eu acho que eu vou utilizar o amarelo cadmium, Burnt Umber, Brown Madder, Burnt Umber. Eu vou utilizar esses pincéis sintéticos, bem vagabundinhos, e eu vou utilizar um pincel novo, porque eu quero garantir que não tenha nenhum resíduo no meu pincel. A primeira coisa que eu vou aplicar vai ser EcoSolve, que eu vou começar diluindo e fazendo a mistura para chegar numa cor aqui. Ryan Little. Ué, estou chegando em algum lugar. Ryan Little.
Acho que cheguei aqui num tom que me agradou para o que eu quero fazer. Lembrando que, como eu não coloquei nenhum secante aqui, essa tinta a óleo ela poderia ficar aqui por horas, por dias, e ela não iria secar. Ela ia continuar utilizável, assim. Mas não é isso que a gente quer, primeiramente. Então... O desastre em pessoa sou eu. Vamos jogar um pouquinho mais de diluente. Agora pode ser um pouco mais generoso no diluente. Vou colocar um pouco do meu óleo de linhaça. Mas não muito também, porque o óleo de linhaça, ele faz demorar um pouquinho mais pra secar a tinta. Então, eu não vou exagerar nele, porque eu não quero que minha tinta demore muito pra secar. Eu quero que a secagem seja mais rápida. Ainda tá muito grosso. Se eu deixar muito grosso assim, mesma coisa, vai demorar bastante pra secar. O solvente e o meu secante vão interferir diretamente no tempo de secagem da minha tinta a óleo. Então é interessante que, se você quiser que seque rápido, dissolva muito bem ela, dilua bem a tinta e utilize o secante. Agora, por último, eu vou utilizar o secante. Eu já fiz testes com poucas gotas de secante, mas eu tive experiências melhores usando 5, 7 gotas, assim, usando uma quantidade razoável do secante na tinta. Agora sim, o meu acha-óleo tá pronto para uso. E o que é especial, assim, o que é tão interessante pra gente no acha-óleo? É justamente o tempo de secagem. Por ele demorar bastante para secar, possibilita a gente manusear mais a tinta, tirar ela do figure. Enfim, abrir outras possibilidades de uso, além da tinta a óleo ter uma pigmentação bem superior à tinta tradicional, o que faz com que o washi, quando seque, não mude de cor, não fica aquela coisa feia, aguada. Ele vai secar e ele vai manter a pigmentação muito bem. Se fosse um washi normal, eu estaria preocupada, assim, aonde que eu tô passando, aonde que tá caindo, o que tá acontecendo com ele, como ele tá ficando na minha peça. Mas por ser um washi a óleo e eu saber que essa tinta vai demorar um pouco ainda para secar, eu posso ser um pouquinho mais descuidada. Ah, é interessante lembrar também que eu tô utilizando aqui em cima de uma tinta metálica acrílica que já tá seca há bastante tempo. Então a tinta já tá bem seca, ela já tá até meio que selada assim na peça. Se você for utilizar, por exemplo, spray cromado ou qualquer outra tinta que reaja muito rápido com um solvente, vai dar problema, porque você tá utilizando ali o solvente Ecosolve. E ele vai atuar como qualquer solvente e tirar a sua tinta. Ficou bem pesado aqui, meu washi. Mas não tem problema, porque a mágica do washi a óleo começa agora. Eu vou utilizar um guardanapo, mas seria ideal se você utilizasse uma esponjinha ou algo desse tipo. E eu vou começar a tirar o excesso desse óleo, dessa tinta, principalmente das partes mais saltadas. Eu tô utilizando as tintas a óleo da Acrylex. Eu não gostei delas, eu achei o acabamento delas terrível. Então, talvez eu repita esse processo com as tintas da Winsor Newton, porque o pigmento dessa aqui é muito ruim. Eu já fiz um vídeo no canal sobre tinta a óleo e eu mostrei as tintas da Winsor Newton e elas têm uma qualidade bem melhor. Tá vendo? Não consegui o efeito que eu queria com a Acrylex, infelizmente. Não gostei. Vamos repetir o processo, só que utilizando agora as tintas da Winsor Newton. Eu tenho umas cores melhores até, vou utilizar esse Burnt Sienna. E como já tem marrom aqui, eu acho que eu vou só misturar esse Burnt Sienna mesmo, com um pouquinho mais de solvente. Vamos ver se vai melhorar ali o meu resultado. Porque vocês viram que a Acrylex é sofrido, não presta. Se você for comprar tintas a óleo aqui no Brasil, eu recomendo você comprar as da Corfix. Porque as da Acrylex são muito ruim mesmo. Elas não servem nem ao propósito dela, assim. Então vamos tentar de novo agora com a tinta da Winsor Newton. Ah, bem melhor. Bem melhor.
Ai, que diferença, gente. Meu Deus. Que diferença. Por que que eu fui tentar fazer com Acrylex para começo de conversa, né? Eu sabia que Acrylex era ruim. Eu queria mostrar que é possível, mas possível para quem já tem mais experiência com tinta a óleo, não é meu caso. Eu vou adicionar um pouquinho de uma cor mais escura. Aí na hora de retirar sua tinta óleo da peça, é interessante que você tenha deixado ela secar só um pouquinho. Vai ser mais fácil, senão ela vai sair muito fácil da sua peça e você vai acabar tirando de onde você não gostaria de tirar. Que é o que eu tava fazendo no começo, eu não tava esperando um tempo legal de secagem pra limpar minha peça. Mas agora já tá dando mais certo, tá vendo? A tinta óleo, a gente trabalha com uma lógica meio que oposta da tinta acrílica. A tinta acrílica a gente tá colocando a tinta. Com a tinta óleo você faz um processo meio que de limpar a tinta da peça. Pelo menos na técnica de wash a óleo. Você pode sim pintar uma peça toda com tinta óleo, respeitando os processos de secagem. Aí no caso não é tão interessante que você use o secante. Mas para quem faz figures grandes assim como eu, o óleo, ele é interessante para fazer esses washes. A minha ideia é deixar mesmo umas manchinhas, assim, como se o metal tivesse velho, desgastado, sujo. A ideia é que isso aqui fique parecendo um cobre velho. E como a tinta óleo é bem pigmentada, ela vai ficar bem bacaninha aqui nesses recessos. Não sei se a minha câmera tá pegando bem, mas deu uma mudança legal aqui na cor. Vou fazer aqui outra cor de wash. Dessa vez eu não vou me render ao sofrimento, não. Eu vou direto para as tintas da Winsor & Newton, que ninguém merece. E eu vou fazer os washes aqui nas ombreiras. Eu quero que fique com um tom mais azulado, como metal mesmo, como ferro velho. Ferro novo, na verdade, né? Então eu vou fazer um wash com azul e com o preto. Pro azul eu vou usar esse Phthalo Blue. Ele não é opaco, então por isso eu vou utilizar um pouquinho do preto, que é opaco, para deixar ele mais escuro. Vamos lá, com o azul. Vou mostrar um pouquinho quão forte é a cor da tinta óleo, ó. Um nada de tinta, muito pigmento mesmo, tá vendo? Quero deixar uma cor mais aguada nessas braçadeiras, eu não quero deixar muito pigmentado. Então, eu vou diluir mais do que eu diluí o marrom. Eu vou deixar mais aguadinha a tinta. Vou vir aqui com o óleo de linhaça novamente. Umas 4 gotinhas, só pra ajudar na diluição do pigmento. E com o meu secante cobalto. E esse eu vou caprichar, porque eu quero que seque rápido. Eu coloquei umas 5, 6 gotas de secante. Quase que 1/3, menos 1/4 foi secante. Ai, fica muito bonito, gente. Não sei se a minha câmera tá fazendo jus a esse azul, mas esse azul tá muito bonito. Vamos deixar aqui no cantinho pra tinta dar uma secada e a gente vir limpando. Olhando assim, ficou muito, muito azul. Então, eu vou resolver isso rapidinho, dar uma quebrada nesse azul com o meu marrom
E talvez até com um pouco de preto. Aqui eu senti que eu exagerei um pouquinho na tinta óleo. Então a gente vai testar aqui agora a aderência da tinta acrílica de novo em cima da tinta óleo. Pra ver se elas vão pegar direitinho. A maioria dos vídeos sobre artes e tinta, sobre isso que eu vi, dizia que não dá para passar a tinta acrílica em cima da tinta óleo. Mas que alguns vídeos de pessoas que pintam miniaturas diz que dava. E nos meus testes funcionou bem. Pega normal em cima da tinta óleo, só tem que estar bem seca. Por esse vídeo é isso. Fiquem aí com o meu resultado de como ficou esse Maximus. Eu espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, se ficou alguma coisa que vocês querem saber mais, deixem nos comentários. E também deixem aí sugestão de vídeos para eu fazer mais conteúdos para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Eu gostei bastante do resultado. Eu achei que ficou muito próximo da imagem de referência que eu tava almejando, né, que eu tava querendo deixar. Eu queria realmente dar uma distinção dos metálicos das ombreiras, dos braceletes, pro da armadura dele. E eu gostei muito de utilizar a tinta óleo pra chegar nesse resultado. Se eu posso deixar alguma dica, assim, super importante desse vídeo, é não compre essas porcarias de tinta óleo da Acrylex. Elas são muito ruinzinhas. Então faz um esforcinho, procura da Corfix ou até compra uma marca melhor, como a Winsor & Newton mesmo, porque você vai passar raiva e não vai chegar no resultado que você tá almejando com essas tintas aqui. O importante da tinta óleo é a pigmentação. A tinta óleo é para ser uma tinta de alta pigmentação e ter uma pigmentação de qualidade. Infelizmente, a Acrylex falhou no quesito de ter bastante pigmento na tinta dela. Então, bem, ela não é uma boa tinta a óleo. Mas eu gostei muito do resultado, eu achei que ficou muito bonito o metálico. Mesmo depois de seco, ele ficou bem brilhante. Inclusive, eu acredito que não há necessidade de invernizar essas peças, né? Porque a gente tá falando aqui da tinta metálica da Acrylex, que ela não sai tão facilmente. E a gente tá falando também das tintas a óleo. Então eu acredito que não seja necessário invernizar, que vai estar seguro aqui, sua tinta não vai soltar. E me diz aí se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se vocês gostaram de um vídeo falando sobre tinta a óleo, se vocês gostariam de me ver pintando um boneco todinho com as tintas a óleo. E para os próximos vídeos, eu acredito que eu vou ensinar a fazer um tutorial de olho realista com essa cabecinha aqui do Maximus. Então, fica inscrito aí no canal para os próximos tutoriais e para você não perder nada. Espero que tenham gostado. Até a próxima.